Oi, prontos para mais uma atividade? Página 50. Vamos observar o esquema a seguir, que representa a sequência narrativa. Situação inicial, em geral, apresenta onde se passa a história, quem são seus personagens. Depois, conflito. Algumas vezes a gente pode encontrar chamando conflito gerador. O conflito, ele fala dos fatos e acontecimentos que dão continuidade à história. A complicação. Clímax, o momento de maior tensão da história. Desfecho, o final da história, como a história termina. Solução do conflito. O que é uma sequência narrativa? É uma organização lógica das ações de uma história que se caracteriza por apresentar personagens, tempo, espaço, conflito. Então, isso que a gente leu aqui faz uma sequência de acontecimentos que a gente chama de sequência narrativa. Os elementos que compõem a narrativa são narrador é quem conta a história. Enredo é a história em si. O que acontece? Então, o enredo está diretamente ligado à sequência narrativa. Personagens e espaço. Personagens é quem aparece na história. E espaço, onde acontece. Tempo, quando acontece. Aqui tem um exercício que a gente vai fazer que está reconhecendo ou encontrando a sequência narrativa na historinha que a gente acabou de ver, tá bom? No outro vídeo. Situação inicial da história. Ela ocorre uma forte tempestade. Então, a situação inicial é uma tempestade terrível. Isso aparece lá no primeiro parágrafo. Conflito, qual foi o problema? Um menino aparece tentando sobreviver à tempestade. Aparece nas linhas 9 e 10. Clímax. Clímax é o ponto auge, quando a gente pensa assim, e agora? E ele sempre vem antes do desfecho. O menino é quase engolido por uma fera. Linhas 40 e 41. E o desfecho. O menino é levado ao outro lado do penhasco por uma águia. Esse trecho aparece nas linhas 47 e 48. Como a gente tem ali uma história que contém outras histórias, porque a história maior, que não é contada em si, mas a gente percebe, é que há um garoto jogando videogame, brincando. E no jogo a gente tem esses personagens que aparecem aí, ok? Então, como nós temos várias historinhas, a gente tem mais de uma sequência narrativa. A gente tem a sequência narrativa no primeiro momento, na selva, depois a gente tem uma outra sequência narrativa no segundo momento. Ok? E para que a gente pudesse fazer isso direitinho, então o livro pediu que a gente se concentrasse na primeira história, na primeira sequência. Olha, outro dia a gente se encontra de novo e nós vamos falar sobre outros tipos textuais. Um beijo no coração de vocês e tomara que essa pandemia acabe logo e a gente se encontre, né? Beijo!